firmados, mais conformados à pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Faz um tempinho nós fizemos uma viagem de família, e talvez tempinho não seja a melhor definição, porque faz um tempão. O Leonardo, meu filho, era apenas um garotinho pequeno. E naquele hotel em que nós estávamos hospedados, tinha um playground. E as crianças estavam ali brincando todas juntas, né? E um garotinho e o Leonardo se depararam com uma diferença entre eles. O Leonardo é um tipo pacifista, isso eu posso garantir a você. Mas surgiu ali uma disputa entre aquelas duas crianças. E a disputa passou a girar em torno do seguinte, uma comparação. Qual pai era o mais forte? Eu estava ali perto, assistindo. Então o menino disse, o meu pai é mais forte que o seu. Porque o meu pai, num soco, ele derruba esse playground. E o Leonardo dizia, não, meu pai é mais forte que o seu. Meu pai, num sopro, ele tira todo esse playground daqui. Eu sei que eu deveria ser mais maduro e interromper aquilo, mas eu não conseguia. E eles continuavam ali naquela disputa. Não, meu pai é mais forte que o seu. A coisa foi ficando tensa, do tipo, vamos botar os dois pais num ringue para tirar a dúvida. Até que chegou a Julie. E a Julie chegou e falou, se vocês não pararem com isso agora, vocês vão ver. Acabou naquele momento, assim, igual Jesus que acalmou a tempestade, parou na hora. Podia existir qualquer dúvida quanto a que pai era mais forte, mas quanto a mãe, meu amigo, estava garantido. Eles já sabiam qual que era a mãe mais forte ali na história. Sabe, comparação é uma coisa que faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa existência. Há um estudo que demonstra o seguinte, que 10%, pelo menos do nosso pensamento diário, diz respeito a comparações. Você está comparando alguma coisa da sua vida com a vida de outra pessoa. Você compara a família, compara o carro, compara a casa que você mora, compara salário, compara uma porção de coisas. Quase que involuntariamente nós fazemos isso. Isso é tão significativo que um teórico do campo da psicologia, em 1954, Leon Stinger, ele desenvolveu uma teoria. E essa teoria chama-se teoria da comparação social. A ideia dele era a seguinte, que para que as pessoas se desenvolvessem na vida e tivessem progresso na vida, individualmente ou coletivamente, elas precisavam se comparar com os outros. Que essa comparação seria o grande estímulo da vida. Mas estudos posteriores demonstraram o seguinte, que embora de fato você possa ter um grau de estímulo quando você se compara com outras pessoas, no longo tempo, você abre a tampa do porão. Você abre a tampa do esgoto. E tudo aquilo que é sujo e fétido começa a sair dali, começa a exalar daquele lugar. Porque nesse processo de comparação, de comparar com o outro, você pode começar a se tornar primeiro orgulhoso, quando se compara com alguém que está abaixo de você. E frustrado, quando você se compara com quem está acima de você. E o pior é que eles identificaram que alguns comportamentos estranhos passam a surgir entre as pessoas que se comparam demais. Dentre esses, a compulsão para mentir. Você fala uma coisa que deu muito certo na sua vida, ele fala 2, 3 que deu certo na vida dele. Você diz assim, eu estive em Paris, ele fala, eu viajei a Europa inteira, nunca saiu de casa. Porque ele sente essa necessidade de triunfar, e isso vai se tornando uma coisa adoecida, não, pecaminosa e adoecida. Além disso, alguns distúrbios, como distúrbio de alimentação, estão presentes em pessoas que praticam esse tipo de coisa. A pessoa começa a ter um comportamento doente, por tanta comparação. Mas parece que de uma maneira ou outra nós vivemos continuamente nessa armadilha da comparação. Não é à toa que Theodore Roosevelt, ele disse o seguinte, se tem algo que assassina a alegria das pessoas,
é a comparação. Quando eu era garoto, eu ganhei uma bola de plástico. Vocês lembram aquela bola de plástico? Era a bola que já vinha com efeito, porque você chutava ela, ela podia parar em qualquer lugar. Ela vinha programada com efeito. Eu estava tão feliz com aquela bola de plástico, até que o meu primo chegou com uma bola de capotão. Meu mundo acabou. Eu nem sabia que aquilo existia. Eu era tão feliz com a bola de plástico que já vinha com efeito. Eu era o artilheiro da bola de plástico. Chutava para cá, ia para lá, até que apareceu aquela bola de capotão. A comparação é uma armadilha. E na mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite, Jesus, ele vai ensinar o seu discípulo, Pedro, como livrar-se dessa armadilha. E ao lidar com Pedro, ele lida com todos nós. Hoje, nós vamos aprender qual é a resposta e como de fato podemos ser verdadeiramente bem-sucedidos na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, o quarto Evangelho, capítulo 21, a partir do versículo 9. Se você encontrou, diga amém. Capítulo 21, a partir do versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nós nos comparamos. As pessoas se comparam o tempo todo. Por que eu não posso ter o quanto ele tem? Por que eu não posso ter as oportunidades que ele tem? Por que eu não tenho o dinheiro que ele tem? Por que eu não tenho o talento que ele tem? Por que eu não tenho a habilidade que ele tem? Por que eu não tenho a família que ele tem? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? E nós vamos nos comparando. E isso vai se tornando essa armadilha ácida, tóxica, que vai corroendo a nossa vida,
vai corroendo o nosso contentamento e a nossa alegria. Olhamos para as nossas famílias com desprezo, olhamos para o nosso relacionamento como se eles não tivessem valor, olhamos para aquilo que fazemos e achamos que somos tão pequenos, olhamos para a nossa maneira de viver, dizendo, por que eu não sou como o outro? Como se Deus fosse um incompetente ao nos atribuir determinadas habilidades diferentes daqueles que nós observamos. Aqui Jesus traz a cura para Pedro dessa armadilha da comparação. E Jesus diz assim, segue-me, Pedro. Você segue-me. Você notou? Dos versículos 15 ao 17, nós temos o que é conhecido como a confissão de Pedro. O contexto dessa passagem é o seguinte, Jesus, João afirma, já apareceu 3 vezes para os discípulos, essa é a 3ª vez que ele está com eles, na versão joanina, importante lembrar isso. E nessa versão joanina, os discípulos estão na Galileia. Jesus tinha dito aos discípulos que fossem para a Galileia, de onde eles eram originalmente, que ele os encontraria lá. E Pedro decide chamar todos os seus colegas para que voltem à atividade da pesca. E lá estão eles, pescando, a noite inteira, quase que um déjà vu daquilo que tinha acontecido a primeira vez. Não pegam nada. Enquanto o dia ainda está nascendo, uma figura ali na margem do mar da Galileia, que pergunta, vocês pescaram algumas coisas? Eu já ficaria desconfiado com a pergunta. Mas eles não ficaram. E então, diz, não pegamos nada. Ele falou, joga a rede do lado direito. E aí, de novo, uma pesca maravilhosa. E nós sabemos que João, que está contando a história, é uma testemunha ocular. Não é uma história que ele ouviu de alguém, porque ele te dá com precisão. Ele fala, naquela rede estava cheia e tinha 153 peixes. É alguém que estava lá, ele viu, ele viveu, e ele te dá o detalhe da realidade da sua experiência. Bom, quando eles veem aquele sinal maravilhoso, de novo, afinal de contas, são pescadores profissionais, que passam a noite pescando, nada pegam, e agora, se acontece esse sinal, só pode ser o Senhor. Eles dizem, é o Senhor. E parece que a noite era quente, porque eles estão meio sem roupa ali, homens pescando a noite inteira, e o Pedro já, na água, vai a nada, enquanto os outros vêm trazendo o barco. Quando eles chegam ali, na margem, Jesus fez uma fogueira, colocou uns peixes para assar, e tem pão. Um dia um amigo me disse que esse negócio de assar peixe é heresia. Eu falei, você nunca leu a Bíblia. Jesus fez churrasco de peixe. E, aliás, me lembra a minha infância. Meu avô tinha uma habilidade de fazer sardinha na brasa. Um dia eu conversando com um advogado em São Paulo, ele falou, é um advogado português, ele disse, Leandro, quando você me visitar em Lisboa, nós vamos comer sardinha na brasa. Toda vez que eu ouço isso, eu me lembro do meu avô assando a sardinha. Jesus preparou ali, não era sardinha, gente, provavelmente St. Peter, provavelmente, está assando ali. Os discípulos chegam, Jesus apanha um pouco daqueles peixes, eles comem, tem um café gostoso. Há aqui um paralelo muito interessante, quando Pedro negou a Jesus, quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes, exatamente. E você se lembra que ele estava se aquecendo ali em volta de uma fogueira, quando isso aconteceu? Ele estava se aquecendo. Jesus agora dá a mesma experiência para Pedro nesse momento, colocando de novo uma fogueira ali. É uma experiência sensorial. Aquela fogueira, aquela primeira fogueira trazia muitas lembranças ruins para Pedro. Neguei a Jesus 3 vezes, agora tem uma nova fogueira. O peixe está assando. Eles comeram, eles saborearam aquilo que Jesus preparou para eles. E agora Jesus vai perguntar 3 vezes. Percebe o paralelo? A confissão de Pedro é para trazer cura a Pedro. Você me ama, você me ama, você me ama. Na língua portuguesa não fica muito claro, mas na língua grega nós sabemos que há uma diferença entre 2 vocábulos que são utilizados aí para amor. Jesus usa a pergunta, você me ama com um amor tão profundo, fiel e sacrificial, que é a palavra ágape. E Pedro responde, eu te amo, mas ele usa uma outra palavra, que pode ser um sinônimo na Bíblia, não se engane com isso, pode ser um sinônimo, mas quando colocada paralelamente, parece que tem o objetivo de fazer um contraste. E a resposta de Pedro é mais ou menos assim, eu gosto muito de ti, Senhor, como um amigo fiel.
Mas note que a primeira pergunta de Jesus para Pedro, ele diz assim, olha: você me ama mais do que estes? Notaram isso? A primeira vez que ele pergunta é, comparação, você me ama mais do que, a fogueira está aqui. Ele negou Jesus 3 vezes, e é bastante interessante que quando Jesus, em Marcos capítulo 14, versículo 29, Marcos 14, 29, Jesus está falando para os seus discípulos o que aconteceria, e que os discípulos todos abandonariam Jesus por ocasião da sua crucificação. Pedro faz uma comparação e ele diz assim, lá em Marcos 14, 29, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. E quando chegou a hora H, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora Jesus começa perguntando exatamente no mesmo tipo de raciocínio que Pedro tinha. Pedro, aquela vez você disse que, ainda que todos me abandonassem, você ficava comigo até o final, não deu certo. Agora, Pedro, você me ama mais do que estes? Aquele amor fiel, sacrificial. E Pedro diz assim, Senhor, eu gosto muito, parece estar mais real agora. Agora ele não está apenas cantando algo que a gente canta na igreja, porque todo mundo está cantando. A resposta de Pedro parece que é resultado de uma reflexão mais séria, mais madura, mais profunda. Do tipo, eu gostaria de ter aquele amor e aquela fidelidade que eu não tive, mas Senhor, está aqui o que eu tenho. Tu sabes, eu te amo, mas é assim que eu te amo. Segunda vez que Jesus pergunta, ele já não faz mais a comparação. Você me ama, agora é você. Esqueceu os demais, Pedro? Muito bem, você. Sabe quando a gente está assistindo um filme, a câmera está aberta, como vocês todos estão sentados aí, e daqui a pouco a produção do cinema vai dando um zoom, e a câmera vai fechando, e de repente aparece apenas um rosto ali. E nessa história aparece o rosto de Pedro, nessa noite, o meu, o seu, diante do Senhor, com a pergunta: você me ama? Porque nós falamos do outro, o outro. Não. Você me ama. E Pedro responde por 2 vezes, da mesma maneira. Aliás, a última vez, de novo na língua grega, Jesus também troca a palavra. Ele fala, então Pedro, você, filéu, quer dizer, você me ama muito assim como esse amigo? E Pedro responde, sim. Era a 3ª vez, João fala que ele ficou desconcertado, e falou, por 3ª vez, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo, mas é assim que eu te amo. E então Jesus faz uma afirmação, uma profecia, comunica para Pedro o que vai acontecer na sua vida. E é a crucificação de Pedro, versículos 18 e 19. Quando Jesus diz assim, quando ele era jovem, Pedro, ele ia onde queria, ele se portava como desejava, mas que quando ele fosse mais velho, os seus braços seriam cingidos, ele seria levado onde não desejava. Uma descrição, diz João, uma profecia de como seria a morte de Pedro. Da tradição da igreja nós sabemos, Pedro foi crucificado. E crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, porque ele não se julgava digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor. Eu sei que embora isso pareça extremamente trágico, né, porque falar do tipo de morte, para Pedro era uma mensagem muito positiva. Sabe por quê? Ele tinha fracassado antes em seguir a Jesus. Ele tinha dito que estava pronto para morrer por Jesus e ele fracassou. Agora nessa conversa com Cristo, ali diante daquela fogueira que traz essa cura espiritual, sensorial com Cristo, Jesus diz, Pedro, a sua vida vai dar certo, ao ponto de que você vai viver para a glória de Deus, e você vai morrer para a glória de Deus. Isso é muito profundo. Viver para a glória de Deus e morrer para a glória de Deus. Deixa eu te dizer que é um fato incontestável, que a maioria de nós aqui, e talvez todos nós, provavelmente todos nós, não seremos martirizados pela nossa fé. Você não vai ser decapitado pelo Estado Islâmico por causa da sua fé. Assim, chances enormes de que você não viva isso.
Mas todos nós devemos viver e fazer morrer algumas coisas na nossa vida para a glória de Deus. Pedro tinha um tipo de morte violenta, brutal, por meio da qual ele glorificou a Deus, ele mostrou Deus na sua vida. Eu e você, muito provavelmente não seremos martirizados. Mas existem áreas da nossa vida, existem coisas na nossa vida, que nós precisamos fazer morrer, para que Deus seja glorificado naquela área. E cada um de nós sabe qual é. Isso aqui não está glorificando a Deus na minha vida. E veja que não é uma imposição da lei, é uma demanda do amor. Se você me ama, você me ama. Se você me ama, você vai ser capaz de realizar isso. Se você me ama, você vai capaz de viver e fazer morrer o que é necessário na sua vida para que Deus seja glorificado. E cada um de nós tem uma área. É interessante que na sequência, então, nós temos a confissão de Pedro, a descrição da crucificação de Pedro, e Jesus diz assim: então Pedro, segue-me. Mas versículo 20 e 21, nós vemos que Pedro ainda está sofrendo da armadilha da comparação. Diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Tá, entendi, Senhor, essa é a nossa relação, eu vou conseguir ser aquele Pedro que o Senhor disse que faria de mim. Eu entendi, Senhor, eu vou seguir o meu caminho, e aí um dia eu vou viver e vou até morrer para a Tua glória. Eu entendi, Senhor. Abre o zoom. Mas e aquele discípulo? E ele? Ele, como é que vai ser? Ele vai ter o mesmo ministério que eu, vai ser tão frutífero como eu, mais frutífero que eu. Como é que é isso, Senhor? E volta de novo. Puxa, se eu fosse Jesus, eu ia falar: Pedro, desliga o celular, não dá. Eu te chamei durante o meu ministério terreno, eu estou te chamando agora depois da minha ressurreição, e Pedro, parece que não está entrando, Pedro. Não é para você ficar se comparando, a primeira vez que você comparou não deu certo, Pedro. O papo é reto, Pedro. Eu e você, Pedro. E me parece que Jesus responde mais ou menos isso quando ele diz assim, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Se eu quiser que ele fique vivo até a segunda volta escatológica, Pedro, o que é que você tem a ver com isso, Pedro? Você segue-me. Algumas coisas que minam a nossa fé quando nós começamos a olhar muito o outro. Dizer, não, lá o fulano. Tem gente que diz assim, não, eu não congrego mais por causa do fulano. E se o outro tiver que ficar até... Esquece. Você segue. Porque é seguir a Cristo, atribuído a Agostinho de Hipona, esse pensamento: o coração só encontra paz quando encontra paz em ti. Não é no outro, não é nos Joões à nossa volta, não é na família do João, na carreira do João, na habilidade do João. É em Cristo, é seguindo a Cristo, é confiando em Cristo, é seguindo os passos de Cristo. Quem são os Joões da sua vida? Qual é a família do João que você tem olhado? Veja, uma coisa é ter exemplos e admirar pessoas, outra coisa é comparar e se sentir mal porque não temos a mesma performance ou o mesmo resultado. Uma escritora chamada Jekyll Crow, ela escreveu o seguinte, e eu vou tomar um pouquinho da sua atenção lendo aqui um trecho do livro dela. Estamos atormentados pela comparação. Comparamos nossos corpos, os nossos empregos, as nossas famílias, as nossas competências, as nossas coisas, os nossos intelectos, num desejo cada vez maior de satisfação completa. Queremos ser atraentes, bem-sucedidos e felizes.
Assim medimos-nos contra as pessoas que nos rodeiam. Mas em vez de resultar em contentamento, a nossa comparação produz ciúmes compulsivo, orgulho, vergonha. Invejamos aqueles que são, entre aspas, melhores do que nós, e olhamos de cima para aqueles que, entre aspas, são piores do que nós. E uma vez que começamos a comparar-nos, deslizamos para um ciclo amargo, insaciável. Quanto mais nos comparamos, mais precisamos nos comparar. É um vício. Estamos em busca de aceitação e alegria, mas estamos paralisados pela pressão de olhar, fazer, ser melhor do que as pessoas à nossa volta. Devido a isto, estamos distraídos do nosso propósito, da nossa missão, da nossa necessidade de perseguir a Jesus. E é por isso que a comparação é tão mortal. Você pensou nisso? E Jesus corrige. Eles esquecem o outro. Não pensa no outro, eu e você. Você segue-me. Você escolha me seguir. Não olhe para o outro quando você se sente meio frustrado, olha para quem está embaixo para se sentir melhor. Ou quando você olha para cima e se sente então frustrado. Saia disso. Saia desse emparedamento que você tem vivido. O autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhe e siga Jesus. Nós temos, meus queridos, diferentes chamados. Veja, nós temos diferentes chamados. Nós temos diferentes dons. Nós temos diferentes habilidades. Nós temos famílias diferentes. Nós temos um jeitão diferente de fazer as coisas. E isso é uma grande bênção, porque nós continuamos tendo um único Senhor. No Antigo Testamento, Deus chama Noé para construir uma arca, mas chama Abraão para ir para uma terra que ele ainda mostraria. Veja as diferenças, mas Deus usou poderosamente essas pessoas. Entre os discípulos de Jesus, cada um deles tinha uma característica, mas Deus usou formidavelmente cada um deles. Porque no final do dia, não é sobre nós, é sobre Ele, é a glória dEle. A sua família, a sua família. Eu sei, você pode falar, lá em casa, a minha família é uma confusão só. A sua família é uma bênção, é uma dádiva de Deus. E não importa quão complicada ela tenha se tornado, não importa quantos borrões vocês tenham vivenciado, não importa quantas coisas tenham acontecido errado, é uma bênção de Deus e continue amando as pessoas que Deus soberanamente convocou para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Os seus dons, os seus talentos são especiais e maravilhosos, e Deus deseja usar você como você é. Veja, é Ele que vai fazer essa obra. A única coisa que você tem que fazer é se concentrar em segui-lo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Cristo e siga Jesus Cristo. Amém? Então, a ideia é: torne-se cada vez mais parecido com Jesus do que tentar ser parecido com outro. Não apenas seja um professor, seja lá na escola como um servo de Cristo que ensina o teorema de Pitágoras. Não seja apenas um estudante, seja um estudante que brilha a luz do Evangelho. Não seja apenas um empreendedor, seja um empreendedor que reflete a luz de Cristo. Não seja apenas um vendedor, mostre alguém que tem a habilidade de expressar a beleza do Evangelho no que quer que você faça. Não seja apenas um vizinho, seja um vizinho que mostra a graça de Cristo. Sabe qual é o problema? Você já ouviu essa? A grama do lado de lá está sempre mais verde. Quem já ouviu isso? Todos nós. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos o hábito de não regar a nossa própria grama. Olhamos tanto a grama do outro, que esquecemos de regar a nossa. Rega a sua vida, os dons e o talento que o Senhor deu, consagre ao Senhor e continue seguindo a Cristo. Eu vou pedir a você que repita comigo essas afirmações. Pode ser? Amém? Está dentro? Diga sim. Olha, essas afirmações, todas elas são baseadas em passagens da Bíblia. Eu não vou ler todas por causa do tempo. Então, repita comigo. Em Cristo, eu sou escolhido. Em Cristo, eu sou transformado. Em Cristo, eu sou uma nova criatura. Em Cristo, eu sou perdoado. Em Cristo, eu sou abençoado. Em Cristo,
eu sou vitorioso. Em Cristo, eu sou livre. Em Cristo, eu estou vivo. Em Cristo, eu sou completamente aceito. Acabou, não preciso de comparações. É nele. Há um hino muito lindo, escrito em 1878, por um homem chamado William Cushing. Ele, depois da sua conversão, depois de tantos desafios que ele viveu, ele decidiu escrever um hino expressando o seu amor por Jesus, esse amor que fideliza a nossa jornada. Aqui o que ele diz. Faz tempo que não canto esse hino. Os mais antigos que estão aqui, que eu não vou perguntar para levantar a mão, talvez se lembrem da letra. Diz assim: ao vale calmo irei tranquilo com Jesus, onde as flores brotam, e levar a minha cruz. Por qualquer lugar eu seguirei meu Salvador, protegido pelo seu eterno amor. Sempre, sempre seguirei a Cristo. Seja por onde for, eu o seguirei. Sempre, sempre seguirei a Cristo. Seja, pois, por onde for, eu o seguirei. Ao vale escuro irei tranquilo com Jesus, onde as tempestades sempre encobrem a luz. Minha mão na sua, eu prossigo sem temor, com Jesus ao lado, eu ando com vigor. Por onde quer que eu for, Jesus te seguirei. Entoando alegres melodias irei, teu caminho em segurança sempre vou trilhar. E por fim, irei entrar no céu, onde é o meu lar. Veja, esse homem entendeu que não nos basta apenas crer em Jesus. Não é suficiente só crer em Jesus. Não é suficiente apenas crer em Jesus. Algumas pessoas acham que o plano de Deus é o seguinte, que você crê em Jesus e vai para o céu, e esse é o plano de Deus. Se fosse assim, cada batismo, a pessoa devia ser evaporada, arrebatada. Crê em Jesus, que já foi mais um. Crê em Jesus, que por que continuamos aqui? Porque o plano dele não é apenas que a gente creia nele e vá para o céu. O plano dele é que a gente comece crendo nele para ir para o céu, mas que continuemos a vida seguindo os passos do Salvador. Seja no vale ou no pico, o nosso coração encontra paz quando encontra a paz em Jesus. Vamos nos colocar em pé.